Esta manhã a respeito de dois textos da Palavra de Deus. Se você quiser já abrir estes dois textos, Lucas capítulo 5, nós começaremos com esse texto, depois nós iremos lá para João capítulo 21. Evangelho de João capítulo 21. Segundo João capítulo 21 será o segundo texto que nós leremos, e o texto de Lucas capítulo 5, e nós vamos fazer essa leitura. Eu vou pedir aos irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas, porque nós faremos esta leitura juntamente com a projeção do texto, e os irmãos vão perceber que alguns textos eu coloquei na linguagem de hoje, na Bíblia da linguagem de hoje. Então você pode acompanhar na sua Bíblia e fazer junto comigo esta comparação. Eu gostaria de que nós pudéssemos juntos, então, conhecer aquilo que a Palavra de Deus nos diz. O tema de hoje é o caminho do discípulo com Jesus. O caminho do discípulo com Jesus, e principalmente o caminho do discipulado. E o texto de Lucas, capítulo 5, nos fala justamente de como Deus chamou os seus primeiros discípulos através do Senhor Jesus Cristo. Jesus havia se mudado lá para a cidade de Cafarnaum. Ele ainda não tinha seguidores fixos, embora a sua fama e as pessoas já estavam começando a prestar atenção naquilo que ele tinha para dizer e naquilo que ele dizia, mas ele ainda não havia convocado presbíteros, e nós encontramos o primeiro texto, a primeira convocação, justamente nesse texto aqui de Lucas capítulo 5, versículos 1 e 2, se eu não me engano. Certo dia, Jesus estava na praia, no lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago, perto da praia. Ok? Talvez o seu texto seja um pouquinho diferente desse, não é isso? Lucas, mas é um pouquinho diferente, talvez, por algumas palavras. Essa é a linguagem de hoje, e é bom a gente comparar as diversas versões da Bíblia, justamente porque a gente acaba tendo uma visão mais ampla das coisas, e fica muito mais interessante de nós estudarmos a Palavra de Deus. Nesse texto a gente percebe aqui algumas características. Primeiro nós temos o Senhor Jesus Cristo, pessoas que estão sedentas de ouvir a Palavra de Deus, e principalmente aqueles que neste texto representam você e eu. Começo do discipulado é justamente esse, quando nós encontramos pessoas sedentas. Jesus está sempre presente, ele sempre faz parte dessa equação e dessa história, mas você e eu, que aqui nós são representados pelos primeiros discípulos, que são Pedro, Tiago, João e André. Pedro e André são irmãos, eles têm um barco de pesca. Tiago e João são também irmãos, são filhos de Zebedeu, e eles também têm um barco de pesca, e eles costumavam pescar à noite. Eles haviam voltado da pescaria pela manhã, estavam ali na praia, e o texto nos mostra que eles estavam ali limpando as suas redes, arrumando as suas redes, fazendo o trabalho necessário para que tudo ficasse pronto para a semana seguinte, ou melhor, para o dia seguinte, porque naquele dia a pescaria foi muito mal sucedida. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos encontrados exatamente nessa situação. Nós estamos dentro de um sistema onde tudo deu errado. A maioria das pessoas que conhecem o Senhor Jesus Cristo passa por esse drama do discipulado, que é a crise que dá início ao nosso encontro com Jesus. Muita gente encontra Cristo no meio de alegrias, no meio de grandes eventos e coisas alegres, mas o número daqueles que encontram Jesus Cristo na hora da dor, e na hora do sofrimento, e na hora do problema é muito maior. Nós temos aqui não alguém passando por uma crise profunda, mas alguém frustrado. Alguém que está frustrado com o seu trabalho. Trabalhou a noite toda e nada conseguiu. O chamado ao discipulado
é um chamado feito para que nós andemos contra a corrente, na direção oposta daqueles que estão caminhando nesse mundo. Olha só, esse vídeo aqui que nos fala uma direção. Foi chamado para correr na direção oposta. E assim que a gente se sente, às vezes, nadando contra a maré, nadando contra o rio. Esses passos são para poucos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O que acontece então quando nós começamos esse discipulado, esse encontro com Jesus? A primeira coisa é que nós podemos nos tornar instrumentos incidentais da ação de Deus. Muitos de nós têm uma primeira experiência com Deus e nós entendemos o que é ser abençoado por Deus. Nós somos abençoados por Deus. Deus entra na nossa vida, faz algo extraordinário e, inclusive hoje em dia, as pessoas estão sendo chamadas não para o discipulado, mas para as bênçãos de Deus. Hoje em dia isso é muito mais um atrativo para tentar trazer as pessoas, e a maioria das pessoas está vivendo uma espécie assim de falso discipulado. Não chega a ser discípulo, ele apenas faz parte daquela multidão que está procurando coisas extraordinárias. Só estão com Cristo enquanto houver milagres. E com esse desejo, muitas vezes eles são enganados, nós somos muitas vezes ludibriados, nós somos levados a pensar que a vida com Cristo tem que ser uma vida onde nós somos apenas clientes de Jesus, só recebemos e não temos uma participação efetiva. Olha só, os pescadores tinham saído deles, dos barcos, e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. O que eu vejo nesse texto? Eu vejo que aparentemente Simão Pedro não tinha planejado aquilo para aquela manhã. Qual era o plano de Simão? Vou fazer uma pescaria, quando eu voltar eu terei os meus peixes, com isso eu vou poder alimentar minha família, quem sabe sobre algum bom peixe para eu vender, sobre alguma coisa para eu fazer um pé de meia, e eu possa ter algum recurso para continuar a minha vida, e aí então vou para casa, vou usufruir do meu justo descanso, do meu merecido descanso. Mas quando Cristo entra na vida da gente, alguma mudança ocorre. E às vezes, primeiro, ocorre uma frustração dos nossos planos. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos esperando caminhar numa direção, mas Deus permite que a gente caminhe noutra. Eles estavam lavando as redes, mas redes que tinham se estragado, redes que talvez estivessem rompidas, redes que estavam sujas, mas que não produziram nenhum resultado palpável. Quantas vezes a gente sente assim, trabalho, há uma música do Elomar. O Elomar é um cantor popular nordestino e que é presbiteriano também. Ele é mais conhecido pelo seu trabalho fora da igreja. Ele quase não tem cânticos evangélicos, embora todas as canções dele falem de Deus de uma forma ou de outra. Ele é um cantor regionalista, ele faz música regional, música sertaneja, não essa sertaneja, mais como a Almir Sater, como Geraldo Azevedo e Renato Teixeira, exatamente esse tipo de cantor. E o Elomar tem uma música que ele conta a história de uma fazenda onde há muita miséria, e há uma hora que ele diz assim, que os ciganos já subiram o Beira-Rio, todo ano, é só dano, nunca vi. Aí ele vai dizer assim, paciência, já não aguento a perseguição, já sou um caco velho nesse meu sertão, e tudo que eu juntei foi só para ladrão.
Eu sou um caco velho nesse meu sertão, mas tudo que eu juntei, tudo, foi só para ladrão. Não é essa a impressão que a gente tem, às vezes? Tem aqueles que roubam com violência e aqueles que roubam dentro da lei. Tem aqueles que tiram e a gente sente na pele porque foi um ato violento, mas tem aqueles que tiram de uma maneira que vai saindo, e quando a gente precisa de um médico não tem, quando a gente precisa de transporte não tem, quando a gente precisa de algo pelo qual a gente está pagando, a gente está sustentando as coisas não acontecem. Tudo que eu juntei foi só para ladrão. Pedro em especial, que é um modelo aqui de discipulado, está sentindo isso na pele, ele está sentindo o que é viver debaixo dessa coisa. Estou lavando essa rede que não me produziu nada, vai ter que lavar, porque senão amanhã ela vai estar suja, ela vai estar furada, e eu não vou conseguir pegar peixe nenhum. Nesse momento é que vai acontecer a iniciativa de Jesus. Jesus veio, toma iniciativa na nossa vida, ele entra no nosso barco e muda os nossos planos, porque Pedro, com certeza, não tinha o plano de ficar sentado ouvindo Jesus naquela manhã. E aí, então, nós nos tornamos muitas vezes instrumento passivo da presença de Deus. Isso faz com que a ação de Deus aconteça na nossa vida, mas ainda não fez diferença. A gente vê Deus agindo, e a primeira impressão é que nós estamos sendo incomodados. Nós somos tirados da nossa rotina. E aí, muitos de nós resistem. E há uma resistência natural a esse encontro. Continuando o texto, olha só. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leva o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então já mudou mais ainda os planos. Devia estar imaginando, poxa, está bacana, ele fala bem, gostoso ouvir. Ai, que bom, terminou, agora eu vou para casa. Não, vamos para o mais fundo, onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. E aí Simão não aguentou, né? Pedro não aguenta ficar muito quieto muito tempo. O que ele fez, né? Respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda, não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. O texto que os irmãos têm na mão diz assim: sobre a tua palavra lançarei as redes. Então note, Senhor, Pedro está sendo muito educado e está dizendo para Jesus o seguinte: não vai dar certo, Senhor, mas o Senhor está mandando, eu faço. Eu não entendo de pescaria, eu sou um carpinteiro muito bom, prega bem, é rabino, conhece a palavra de Deus, mas de peixe, quem entende sou eu. Se eu não conseguir pescar à noite, durante o dia eu não vou pescar essa hora, os peixes estão todos intocados. Não há como conseguir peixe, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Jesus nos desafia, o trabalho humano acontece, e aí então nós conseguimos ver a ação divina. Sempre Deus vai agir assim. Ele nos desafia, nós respondemos a esse desafio, e a ação divina se manifesta. E se eu não responder esse desafio? A ação divina vai se manifestar, mas eu não vou participar dela. Eu fico de fora. É aquilo que eu chamo de síndrome de Carolina. Por que Carolina? Tem, tem uma música do Chico Buarque de Holanda que diz assim: Carolina, os teus olhos tristes trazem tanta dor. E depois ele diz assim, ele fala: eu bem que avisei sorrindo pela janela, olha que lindo, mas Carolina não viu. Eu bem que avisei a ela, o tempo passou na janela e só Carolina não viu. Se a gente puder fazer uma paráfrase disso, do Chico Buarque, e tornar o Chico Buarque crente, a gente diria o seguinte: a bênção passou na janela e só Carolina não viu. Por quê? Porque não agiu,
porque não olhou, porque não estava presente na hora certa, porque não respondeu ao chamado de Deus, porque não quis ouvir aquilo que o Senhor tinha para dizer. Nós somos chamados a este discipulado, mas não se esqueça de que Deus vai sempre agir primeiro. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-lo. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Notem que ao obedecer a Deus, nós vemos o agir de Deus e colhemos os seus resultados. E aqui cabe uma explicação muito importante. Se nós não obedecemos a Deus, Deus encontrará quem o obedeça. Se nós não fizermos o que nos cabe fazer, as pedras farão. Lembra quando Jesus estava entrando na terra de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, e os fariseus ficaram indignados de ver os discípulos e a multidão gritando que ele era o rei de Israel, o filho de Davi e tal, e alguns chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, faz-os calar. Ele disse: eu não posso, se eu os calar, as pedras clamarão. Eu acho que nós estamos vivendo numa época em que as pedras estão clamando mais do que os filhos de Deus, estão clamando coisas certas. Nós estamos encontrando a ação de Deus mais presente fora da igreja e fora da igreja evangélica do que dentro da igreja. Até porque dentro da igreja é o lugar errado para nós estarmos. O que eu quero dizer com isso? Pastor, é para a gente sair da igreja e ir embora? Não, é para a gente vir à igreja, se preparar e sair. Enquanto nós ficarmos encastelados na igreja, não vamos ver a glória de Deus. O que vai acabar acontecendo, o que vai acabar se manifestando, é mais ou menos o seguinte: a gente vê a bênção passando lá fora, as coisas estão acontecendo, Deus está agindo, e nós aqui, deitados eternamente em berço esplêndido, sem nos levantarmos, sem agirmos, sentadinho aqui, cantando hino, ouvindo mensagem, fazendo oração, e achamos que é só isso que é culto. Então, a palavra de Deus é muito clara. Nós temos que estar diante de Deus para a nossa ação de discipulado. Olha aqui, vamos dar mais uma olhada aqui e nós vamos perceber, no próximo slide, o que aconteceu. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou pecador. Primeira consciência de que como eu sou pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Então a gente fica maravilhado com a ação de Deus. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram admirados. Eu fiquei me perguntando aqui, por que Lucas fala a mesma coisa 2 vezes? Ele diz: Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Eu acho que talvez uma das razões é porque há 2 tipos de admiração. Existe a admiração passiva, que é aquela admiração que a gente olha e a gente fica espantado e diz: que coisa fantástica isso, olha que maravilha, que bênção, nossa, que coisa. Você quer também? Não, eu não. Tudo bem, eu estou aqui, estou vendo, estou contente aqui de ver os fogos de artifício. Está tudo explodindo lá, bacana, mas não quero participar disso. Outra coisa é você se admirar e dizer: eu quero para mim. Eu quero isso. O segundo tipo se torna discípulo. Porque o verdadeiro discipulado, o primeiro amor, ele é marcado por emoções que se transformam em ações. Estas emoções são a tristeza pelo pecado. Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Essa emoção também é a admiração pelo poder de Deus. Mas
ser uma geração que produza discípulos. E se não produzir em nós o desejo de servir, pode ter certeza de que este discípulo é aquela semente que caiu na beira do caminho, ou então caiu entre espinhos, ou caiu então entre as pedras, e ou cresceu muito rápido e morreu, porque não tinha profundidade e raiz, ou foi apanhado pelo diabo, e os passarinhos vieram e arrebataram a semente do coração. É quando o Evangelho nos atinge, nós falamos, que coisa maravilhosa, que bênção, que milagre, aconteceu um milagre, fui alcançado por uma graça, não muda nada na vida da gente. Mas quando muda, nós entramos naquela primeira fase do discipulado, que é a fase do primeiro amor. E o primeiro amor, ele é marcado por uma presença viva e um chamado. Olha só, então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente, farei de vós pescadores de homens. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. A grande questão é que nós somos pescados por Jesus, mas nós também temos a tarefa de pescar gente. E a morte de uma igreja começa a se estabelecer quando ela começa a se bastar a si mesma, quando ela começa a ficar só em si, só em si. E eu já vi casos até de igrejas onde a gente trazia as pessoas para a igreja e eu não sei o que acontecia, as pessoas não ficavam, e a gente falava, mas gente, o que eu estou fazendo de errado? E aí eu percebi que as pessoas às vezes não conversavam com quem chegava novo, não davam atenção, às vezes criticavam por causa da roupa, às vezes não sei o quê, e aquela pessoa que chegou em busca de alguma coisa acabava não ficando. E um dia, uma das pessoas, eu falei, gente, nós vamos fazer um culto de evangelização e tal, isso numa das igrejas que eu pastoreei há muitos anos atrás, há quase 20 e tantos anos atrás. Eu vazei e tal, e terminou o culto, e uma pessoa da igreja chegou para mim, pastor, para de fazer esse tipo de coisa, fica trazendo gente para a igreja, gente diferente, gente cheia de problema, gente complicada, gente às vezes até cheia de pecado, pecadora. A gente precisa parar com esse negócio, porque dá trabalho. Irmã, você não quer que a igreja cresça? Não, tá bom esse grupo que está aqui, não está dando para sustentar a igreja? O senhor não está recebendo o seu salário? Foi nesse dia que eu decidi sair da igreja. Eu não estou preocupado com o meu salário. Não estou preocupado com isso. O espírito da igreja é esse, sinto muito. Eu não sou o pastor para ela. Porque a gente quer ser pescado, mas não quer pescar. Dá trabalho pescar. Tem que limpar o peixe. Mas está assim no restaurante, já vem peixe limpinho, fritinho, pronto, a gente come bonitinho e tal. Ir ao restaurante significa, eu vou à igreja, a igreja que está meio chata e tal, vamos lá onde o sermão é mais bacana, dura o tempo certo, tem um coralzão. Eu entro, ninguém me cumprimenta, eu saio, ninguém me conhece, é o que eu quero. De vez em quando eu vou lá dar uma ofertazinha e tal, não precisa mais nada. Isso não é discipulado. O discipulado ele é marcado pelo amor de Deus, que vai ter uma resposta humana e que vai promover a ação de Deus neste mundo. E olha só, olha o que diz aqui, isso vai produzir resultados duradouros. Se a gente puder resumir essa história, nós podemos dizer que o discípulo, como pescador de gente, tem um encontro pessoal e transformador com Jesus Cristo. Percebe o seu chamado e sente que esse chamado vem de Deus. As suas redes podem estar rotas e sujas, rasgadas, porque vem de uma pescaria frustrada. Então o que ele faz? Ele deixa tudo e troca de rede. E aí, ele começa a andar com Jesus. Esse primeiro passo na vida cristã é marcado às vezes por um grande entusiasmo. É o primeiro amor. É aquele desejo de, meu Deus, eu quero a palavra. Ele não tem estudo bíblico que chegue para essa gente.
Ela quer aprender e quer cantar, e tudo é novidade, e que maravilha, isso é uma delícia. Crentes recém-convertidos. É o primeiro amor, é o primeiro encontro. Mas o que acontece na maioria das vezes é que a gente não anda direito com Jesus. A gente passa por uma crise no discipulado. Quando o nosso compromisso com Jesus é posto à prova, a crise do discipulado se manifesta. Mesmo nesse texto de Lucas, nós já percebemos essa crise do discipulado. Olha como ela aparece aí. Se você pegar o texto de Lucas, versículos 6 e 7, veja aí, Lucas capítulo 5, versículos 6 e 7, você vai perceber que esse texto diz assim: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Por que as redes se rompem? Porque tem peixe demais. Ou será que a rede estava mal costurada? Às vezes o cristão recém-convertido, ele luta, nada, e dá a impressão que morre na praia. E existe uma coisa terrível, que é aquele cristão entusiasmado: gente, e isso, vamos evangelizar, vamos, que bom, vamos lá, e sai. Ele olha para trás e não vê ninguém junto com ele. Chega uma hora que ele não adianta. Não está servindo, não está funcionando. Então, uma das características da crise do discipulado é que, às vezes, por causa de uma falta de continuidade, os resultados não se sustentam. Ele no início tem vitória contra o pecado e tal, chega uma hora que ele começa a perceber, o pecado começa a entrar na vida dele subrepticiamente, de uma maneira assim, escondida, e dali a pouco o pecado tomou conta da vida, e ele está racionalizando o pecado. Não, todo mundo faz igual, entendeu? Ele está racionalizando. Então só a carne é fraca. Também, esse pessoal, quanto crente aí, fazendo besteira, a igreja não ajuda. E essa é uma das estratégias de Satanás, é começar a colocar o crente contra a igreja. Ele começa a ver defeito em tudo, ele começa a achar tudo ruim, tudo não está bom. As fofocas ajudam muito isso. Criam um ambiente para botar as pessoas para fora da igreja. Vocês podem ter certeza. Toda palavra torpe que nós dizemos, toda crítica velada, quando você chega para o irmão e diz: olha, irmão, isso aí não está bom não, vamos conversar? Isso não é crítica, isso é exortação. Mas quando a gente fala por detrás, você fofoca. E está destruindo a vida da igreja. Está destruindo a vida da igreja. O que mais que acontece ali? Olha só. O texto diz: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E a gente vai buscar ajuda, às vezes, nas pessoas que não fazem parte do povo de Deus. É uma ajuda que não vem de Deus. Então, as redes se rompiam: vem cá, ajuda aqui, né? Todo mundo comeu, ajudar. Então aquilo virou uma grande pescaria, mas que se perdeu muito peixe. E olha o que mais acontece aí em Lucas. Foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Os barcos não aguentaram a glória de Deus. Se fosse um pouquinho mais de peixe, os barcos afundavam. E aí, perdeu o peixe. O que adiantou pescar tanto peixe se o barco afundou? Diz o texto que os barcos quase foram a pique. Quase. Vou dizer uma coisa para vocês. Deus não abençoa uma igreja que não está pronta para ser abençoada. Deus não manda gente nova para uma igreja que não sabe receber as pessoas. Deus não permite que novos convertidos sejam recebidos numa igreja que não os discipula.
e não faz o que está escrito ali, olha. A igreja coopera com Deus. Nosso propósito: pessoas para Jesus, buscá-las, recebê-las na igreja, edificá-las, treiná-las para o ministério, enviá-las para a sua missão no mundo. E tudo isso para a glória de Deus, não do pastor, não da igreja, não de membros da igreja, não de gente importante que frequenta a igreja, nada disso. Deus não vai enviar. A pior coisa que pode acontecer com uma igreja é Deus tirar a mão e deixar a igreja seguir o caminho sozinha. E aí, muitas vezes, nessa crise do discipulado, vem um momento decisivo onde a nossa fé realmente é posta à prova. Vamos dar uma olhada? Antes disso, só para aqui, tudo isso é demonstração da falta de experiência com Deus, e ela vai se traduzir justamente nisso, em resultados que não se sustentam, ajuda que não vem de Deus e em incapacidade de conter a glória de Deus. Vamos ver se estão dormindo. Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. É com um beijo que você trai o filho do homem. Nós devemos atacá-los. Parem com isso. Vieram com armas para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias no templo e não me tentaram prender. Mas esta é a hora de vocês. E também do poder da escuridão. Prendam. Que tal olhar alguém de baixo pra cima, hein? Você também é um deles. Eu não sou um deles. Não há dúvidas de que estava com Jesus. Porque também é galileu. Eu não sei do que você está falando. Simão, escute bem. Satanás pediu permissão para prová-los. Para penegar vocês como um lavrador separa o trigo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime seus irmãos. Mestre, eu estou pronto para ser preso com o senhor e para morrer com o senhor. Pois eu lhe digo que hoje, antes do galo cantar, você
você me negará 3 vezes. Há um momento, irmãos, em que nós somos colocados diante da prova. É a hora em que a gente vai afirmar a nossa fé ou negar. É a hora em que a gente vai ter que chegar diante de Deus e olhar nos olhos de Jesus e dizer: Senhor. Às vezes a gente acha que está muito forte. Não, Senhor, ó, todos podem te negar, eu não. Todos podem te abandonar, eu não. Mas na primeira prova, a gente nega Jesus. Esse é o mesmo Pedro que foi chamado para o discipulado, que andou com Jesus durante 3 anos e meio. Nessa hora a gente precisa rever as nossas posições e nos perguntar: será que de fato nós estamos sendo discípulos? Nós fomos chamados para ser discípulos, fomos chamados para sermos pescadores de homens, e há muitas maneiras de pescar. Alguns pescam com vara, outros pescam com rede, outros pescam com tarrafa, outros pescam com até jogando bomba no rio para os peixes verem todos destroçados e tal. Não pense que você tem que pescar homens e pescar pessoas, pescar gente, é somente você evangelizar e falar. Há várias maneiras que nós podemos usar, e às vezes eu não tenho o dom de falar com as pessoas, mas eu tenho o dom de fazer um café, eu tenho o dom de receber bem, eu tenho o dom de entregar um folheto, eu tenho o dom de ensinar alguém, eu tenho o dom de abrir a porta de emprego para alguém, eu tenho o dom dos dons que Deus me deu, e estas são as maneiras pelas quais Deus vai exercer a sua ação através de nós. A grande questão é que muitas vezes nós ficamos achando que porque eu não tenho o dom de fulano, eu não posso fazer. Mas no fundo, o que nós estamos vivendo é uma crise no discipulado. Nós não estamos sendo verdadeiramente discípulos. Pedro passou por isso, e essa foi talvez a maior frustração de Pedro. 3 anos e meio depois daquele chamado lá das redes, em que Pedro foi chamado, ele passou por isso. E desde que Jesus ressuscitara, ele não teve coragem de conversar com Jesus. No capítulo 21 de João, nós temos o primeiro encontro em que Pedro fala com Jesus e olha nos olhos de Jesus depois que ele negou a Cristo 3 vezes. E foi assim que aconteceu, olha o que diz o texto. Por isso, depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. E foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná de Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos. Simão disse aos outros: vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. A impressão que eu tenho aqui, eu fico perguntando, Jesus estava aparecendo em Jerusalém, lá na Judéia, 120 quilômetros de distância, quase 200 quilômetros de distância da Galileia, do lago de Genezaré, onde Pedro estava. O que Pedro estava fazendo lá? Por que ele voltou para a Galileia? Quando Lucas vai dizer, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque eu acho que Pedro chegou à conclusão de que ele não servia para ser discípulo. Ele negou a Cristo. Na hora crucial literalmente, porque a hora crucial significa a hora da cruz. Na hora crucial ele não estava. Na cruz, só João estava. E as mulheres.
Pedro, Tiago, todos os outros, não estavam. Provavelmente, e aqui eu me coloco no lugar de Pedro, eu falei, bom, quem sabe eu volto para a pescaria, vou lá, pego o meu barco, o barco dele talvez estivesse lá, guardado, sendo usado por alguém, e de repente ele resolve sair para pescar. Só que ele tem uma grande frustração, porque conforme a palavra de Deus, olha, então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Eu fico imaginando o estado do espírito de Pedro. Nem para pescador eu sirvo mais. Acabou. Eu não aprendi a ser discípulo e desaprendi de ser pescador. O que vai ser da minha vida agora? De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. E note o quanto Pedro e os discípulos estavam distantes de Cristo, porque eles não sabiam que era Ele. É um problema, né? Depois de 3 anos convivendo com uma pessoa, e a pessoa se encontra com a gente, e a gente não a reconhece, alguma coisa está errada, né? Essa cegueira espiritual era resultado, talvez, do momento que eles estavam vivendo. Eles não estavam crendo plenamente na ressurreição de Cristo, talvez, embora Jesus já tivesse aparecido a eles várias vezes. Mas ainda havia ali no coração deles, ou talvez já tivessem crido na ressurreição de Cristo, mas ainda não estavam dispostos a continuar a segui-lo, a continuar o discipulado. Porque chega uma hora que a gente se pergunta, será que é isso mesmo? Será que eu devo continuar? E uma das primeiras coisas que acontece é a gente fugir da igreja. A pessoa começa a deixar de ir à igreja, pode arrumar 1000 desculpas, trabalho, não está dando, está difícil, a igreja está com problema, eu não me sinto bem. Pode ter certeza que ela já se afastou de Deus. Todas essas razões são desculpas, porque já se afastou de Deus. Porque quem está com Deus mesmo não deixa a igreja por causa de pastor, não deixa a igreja por causa do presbítero, não deixa a igreja porque a igreja faz isso, faz aquilo, não deixa a igreja porque alguém olhou com cara feia. Tem gente que é feia mesmo. Só deixa a igreja quem já está longe de Deus. Pode ter certeza disso. Olha o que diz aqui. Então Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Olha que interessante. 3 anos e meio depois, Jesus providencia um reencontro no mesmo lugar para um retorno ao discipulado. Eu fico imaginando nessa hora o coração de Pedro deve ter começado a pular, meu Deus, eu já vi isso. Eu já vi isso acontecer. E olha como Deus é bom, Ele está fazendo tudo igual, para mostrar, Pedro, nada mudou. Eu estou te chamando da mesma forma, só que hoje você é uma pessoa diferente. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixe que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, parece que voltou o Pedro antigo, né? Ele vestiu a capa, né? Porque eles costumavam pescar só com as roupas de baixo, e se jogou na água. Pronto, olha o Pedro aí de volta. Vai lá nadando, vai lá dar um abraço em Jesus, Senhor, me perdoa e tal. É o Pedro que a gente conhece. Mas quando os discípulos chegam na praia, os outros discípulos foram no barco procurando a rede, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Isso mostra 2 coisas. Pedro não estava falando com Jesus. Ele chegou ali, deve ter olhado para Jesus. E outra coisa interessante é que, embora Jesus já tivesse peixe e já tivesse fogo, ele
quis os peixes que os discípulos trouxeram. Eu acho isso fantástico. Sabe por quê? Que Deus dá o que nós precisamos. Ele está presente, Ele faz, mas Ele quer que nós façamos juntos. Ele nos dá a oportunidade de contribuirmos com o que nós temos, mesmo que tenha sido Ele que tenha nos ensinado a pescar. Mesmo que pelo meu esforço eu não pesquei nada, mas Jesus mandou, eu peguei o meu peixe e eu vou lá e eu contribuo. Olha o que Jesus diz aqui. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. O verdadeiro discipulado, gente, vai ser marcado pelo que diz aqui em seguida. Olha só, aqui. E aqui eu fui buscar um texto lá em outro texto da palavra de Deus. Porque a partir daqui diz o texto que Pedro foi lá, pegou 153 grandes peixes, mas o importante, e diz uma coisa lá, se você ler aí no seu texto, diz: e não obstante serem tantos, as redes não se rompiam. Qual a diferença? Por que 3 anos e meio atrás as redes se romperam, embora eles estivessem arrumando as redes, lavando as redes? E agora, você acha que Pedro pegou a rede nova, passou na loja, comprou uma rede nova? Naquela época não tinha rede para vender, tinha que fazer a rede. Vocês acham que Pedro fez uma rede nova? Ele deve ter pego uma rede antiga, que estava lá guardada há quanto tempo? Rede assim é fácil de rasgar. Rede assim arrebenta com facilidade. Mesmo assim a rede não se rompeu. Por quê? Porque eles tinham passado 3 anos e meio com Jesus. Agora as redes estavam fortalecidas. Por isso o João vai dizer: não se romperam. Eram 153 grandes peixes e não se romperam. Alguma coisa mudou. E Jesus vai dizer lá no Apocalipse: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O verdadeiro discipulado, meus irmãos, vai acontecer especialmente quando nós vimos o que diz aqui, olha. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. Isso ele disse lá atrás, mas aqui ele vai dizer, porque ele vai perguntar para Simão: você me ama, Simão? Simão diz: sim, Senhor, eu te amo. Você me ama mesmo, Simão? Senhor, eu te amo. Você me ama mesmo, de verdade, mais do que os outros? É verdade, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe todas as coisas. Interessante que, como Pedro negou a Cristo 3 vezes, Cristo fez com que Pedro reafirmasse o seu amor 3 vezes. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Vem para casa, volta para o discipulado, volta ao primeiro amor, Pedro. Eu não te rejeitei. Isso faz parte do treinamento. Isso fortaleceu a você. Isso fez com que você se tornasse humilde. Agora você está pronto para pastorear as minhas ovelhas. É isso que ele disse: pastoreia as minhas ovelhas. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. E eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram a Jesus. O amor de Deus, a resposta humana, vão produzir a ação de Deus na vida do discípulo. São resultados duradouros para o discipulado que Jesus está buscando em nossas vidas. Meus irmãos, você foi chamado para ser discípulo. Como é que anda o seu discipulado? Será que nós não abandonamos também o primeiro amor? Há um cântico que nós vamos cantar agora, nos preparando para a ceia do Senhor. E esse cântico diz assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou rever as primeiras obras. Isso é importante para o casamento. Isso é importante para a vida com Deus. Isso é importante para a gente tomar ânimo novamente pelas coisas que nós fazemos. Isso é importante na família, quando nós nos reconciliamos com os nossos filhos, com a nossa família.
É preciso voltar ao primeiro amor. É preciso rever as obras. Vou pegar o que fala aqui. É preciso rever as obras. Então eu quero convidar você. Nós vamos começar sentados. E à medida que você sentir no seu coração esse desejo de dizer, eu quero reconstruir, eu quero te convidar para vir à frente. Nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos consagre ao Senhor novamente para nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus. Então, sentados, quem sentir no coração pode se levantar, ficar no seu lugar mesmo, ou se quiser pode vir à frente. Em nome de Jesus.